Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e o confessarão. Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto entre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Para fechar. Glória para sempre o Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Aleluia! Glórias a Deus! Meu amado irmão, querido amigo, estamos de volta a mais um SalmoCast, um programa da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia. Estamos hoje aqui novamente para falar bem de Deus e para louvar o seu santo nome. Nós vamos ler o Salmo de número 59 e nós começamos cantando um cântico da nossa juventude, minha, do pastor Jorge, Glória para Sempre, do LP Louvor 1, dos Vencedores por Cristo. Isso. Lá de trás, coisa boa. 1976. Coisa boa. Coisa boa, né, pastor? Até hoje, uma música bíblica baseada na palavra de Deus e que não perde jamais a sua validade. Vamos junto no Salmo 59? Meu pastor, lê para a gente aí. Pode ler? É claro. Todo o Salmo, pastor? Todo Salmo, meu pastor. Todo Salmo, vamos lá, Salmo 59. Ele diz assim a palavra do Senhor: livra-me, ó Deus, dos meus inimigos. Coloca-me acima do alcance dos que se levantam contra mim. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários. Pois eis que armam ciladas contra a minha vida. Os poderosos se reúnem contra mim. Sei que eu tenha cometido transgressão ou pecado, ó Senhor. Eles correm e se preparam, sem que haja culpa da minha parte. Desperta para me socorrer e vê. Desperta, Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel. Venha ao encontro de todas as nações. Não te compadeças de nenhum dos que praticam a iniquidade de forma traiçoeira. Ao anoitecer, uivo como cães à volta da cidade. Eis que eles proclamam com suas bocas, espadas estão em seus lábios, pois dizem, quem haverá de nos ouvir? Mas tu, Senhor, te rirás deles, zombarás de todas as nações. Em ti, força minha, esperarei, pois Deus é o meu alto refúgio. O Deus da minha bondade me encontrará. Deus me concederá ver os meus desejos sobre os meus inimigos. Não os mates, para que meu povo não se esqueça
dispersa-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, nosso escudo, pelo pecado de sua boca e pelas palavras de seus lábios. Sejam enredados em sua própria soberba, por causa das abominações e das mentiras que proferem. Consome-os na tua indignação e consome-os de modo que não existam mais. E que saibam que Deus reina em Jacó até os confins da terra. Ao anoitecer, que voltem e o uivem como cães, cercando a cidade. Ardem errantes à procura de alimento, e se não se saciam, então rosnam. Eu, porém, cantarei a tua força pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu tens sido meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, ó minha fortaleza, cantarei louvores, porque Deus é meu refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pastor, interessante que esse é um salmo, é um hino de Davi. O título desse salmo é Súplica em prol de libertação. Esse é um hino que Davi compôs quando Saul, o seu sogro, mandou que ele sitiasse a casa para o matar. Imagina, Davi era sogro de Saul. Saul, irmãos, como todos sabemos, foi o primeiro rei de Israel. Então, como é que Davi entra na história de Saul? Davi mata um gigante chamado Golias, e ele, a partir desse momento, ele se transforma, ou ele adquire a oportunidade de ser genro do rei. Ele casa com Mical, porque o rei Saul tinha dito que quem matasse aquele gigante ia poder casar com a sua filha, ia ser livre de impostos. Por aí, Davi fez isso. Só que Saul, ele ficou tão enciumado, porque Davi, em todas as suas atividades, Deus o abençoava e prosperava, e aquilo encheu de inveja o coração de Saul, a tal ponto de Saul se levantar para matar o seu próprio genro. Vejam como que a inveja, como a maldade, pastor Jorge, pode encher o nosso coração e nos cegar, nos tirar de toda a realidade, de toda a lógica da vida. E o que aconteceu com Saul? Saul queria preservar a todo e qualquer custo o seu trono, o seu reinado, a sua posição. Então ele não media esforços, ele disse: eu vou matar Davi. Davi é um homem próspero, abençoado, mas eu não quero nem saber, eu vou matar Davi. E Davi se vê numa situação de angústia, de dor, de perseguição, coisa que nós podemos encontrar nos nossos dias. Angústia, perseguição, dor, gente se levantando. Você já teve, pastor, gente se levantando querendo destruir a tua vida? Sim, sim. Você está servindo ao Senhor, você já está remando contra a maré. Exato. Pessoas que você não se coloca como inimigo das pessoas, Sim. Mas algumas pessoas se colocam e tomam uma posição de inimigos. Nesse caso aqui do Salmo, inimigo mortal. Sim. A primeira parte do Salmo é um clamor por ajuda, do verso 1, do número 1 ao número 2, assim, a primeira parte. Os primeiros blocos textuais dos Salmos são um clamor urgente por socorro. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me. Ele está pedindo, ele pede a ajuda do Senhor, ele faz um clamor realmente, pede a ajuda de Deus, uma súplica. E ele se explica: eu não cometi mal nenhum, não cometi mal algum, enfatizando a injustiça da perseguição que está sofrendo. Eu não fiz nada contra Saul, né? Não, e ele se levanta contra mim. E você também, meu irmão, pode estar numa situação semelhante. Você não fez nada contra ninguém, mas um chefe, quem sabe na repartição, no seu trabalho, na sua empresa, se levantou contra você, uma pessoa, um colega de trabalho, que viu as coisas acontecerem na sua vida, Deus abençoando, e uma inveja tremenda começou a se levantar, falar mal de você, fofocar de você, dizer coisas horríveis a seu respeito. Aí você diz assim: o que eu vou fazer? Vai fazer isso que o pastor Jorge disse aqui: clame ao Senhor, clame ao Senhor. É interessante que lá no livro de Números, no capítulo 12, pastor Jorge e meus amados irmãos, o texto sagrado diz assim: Arão e Miriam começaram a falar mal de Moisés por causa de uma mulher cuxita que Moisés tinha tomado para ser sua esposa. E eles diziam:
Acaso o Senhor só fala por Moisés? Será que Deus também não pode falar por nós, pela nossa boca? E o texto diz assim: e o Senhor ouviu. Ou seja, eles estavam falando mal de Moisés, fofocando, e Moisés estava de boa na lagoa, como diz um ditado amazonense. Estava sabendo de nada. Mas Deus viu e ouviu aquilo, e Deus tratou de tal maneira que Miriam ficou leprosa, e o arraial parou por 7 dias. Então saiba, o nosso Deus conhece todas as nossas situações e dificuldades. É verdade, pastor. E Davi, ele era consciente disso. E o salmista também, lá no Salmo 59, na primeira parte do Salmo, ele diz assim: livra-me, ó Deus, das mãos dos ímpios, salva-me das mãos dos homens violentos. Pastor, sabe, pastor, você que está conosco, tem pessoas que se lançam contra nós sem motivo nenhum. Sim. Simplesmente, às vezes, pelo fato de nós existirmos, Sim. e em especial pelo fato de sermos servo de Deus. Porque o servo de Deus, ele é uma lâmpada. Uma luz que aparece, mesmo ele não querendo. Talvez você fique pensando, mas você é uma luz, você brilha, mesmo sem saber. E outra coisa, ninguém apaga uma luz que o Senhor acendeu. Aleluia. Ninguém apaga. Pode colocar debaixo da mesa, ela vai brilhar debaixo da mesa. Se colocar em cima, ela vai brilhar em cima. Se colocar mais alto, ilumina até melhor. Exatamente. Então, tem pessoas que não conseguem lidar com isso e se lança contra, se torna como inimigo, no sentido aqui, Davi está lutando contra o inimigo de dentro de casa. Seu sogro. Seu sogro, que deveria ser seu segundo pai. Exato. Né? O relacionamento deveria ser isso. Sim. Então, mas não, se lançou contra ele, entrou numa obstinação compulsiva, posso dizer. Eu estou até criando aqui uma palavra de efeito. Uma palavra de efeito, né? Ele era compulsivo e obstinado. Para querer destruir Davi. Destruir Davi, com medo de perder. E muitas vezes a perseguição, o fundamento, a raiz é justamente isso. O medo de perder alguma coisa. Seja dinheiro, seja autonomia, seja, sabe, fama, seja alguma coisa. E Saul, no caso, estava com medo de perder o trono. Por quê? Aqui tem algo nessa primeira parte, aqui, nesse salmo, que é interessante. Tem coisas que Deus dá e tem coisas que Deus tira. É verdade. Pastor. Tem coisas que o dinheiro compra, a posição social, a boa posição financeira, mas sabe, tem coisas que é Deus que dá. Meu irmão, olha aqui, escute o que o meu amigo, o pastor Jorge, está falando. Tem coisa que só Deus dá. Tem coisa que o nosso dinheiro compra, mas Deus, só Ele pode dar. Graça, misericórdia e livramento. E Davi, ele diz assim, olha, no verso 10, meu Deus virá ao meu encontro com sua benignidade. Meu irmão, você, quem sabe, esteja aí passando por uma situação muito difícil. Mas, de acordo com a santa palavra de Deus, que essa palavra é inerrante, é infalível, ela não passa, é atual, ela é verdadeira, ela é fiel. E diz aqui, o meu Deus virá ao meu encontro. Saiba disso. Você é alvo da misericórdia e da graça de Deus. Não é um papo aqui como é que se chama aí, pastor? Da palavras positivas e outras coisas. Mas não, escuta. Eu estou falando aqui, nós estamos falando aqui de algo real que é da palavra de Deus. O Senhor virá ao seu encontro. Maravilha. E assim como veio com Davi, o que acontece? Saul foi morto não por Davi, Saul se matou. Então Deus preservou a vida de Davi ao longo de toda essa perseguição. E você também estará sendo preservado, já está preservado, porque o Senhor que guarda a tua vida. 1000 cairão à tua direita e 10.000 à tua esquerda, e tu não serás atingido. Eu creio nessa palavra, pastor. Eu também. E pastor Miguel, você que está comigo, você que está conosco, aí tem duas coisas que a gente pode observar. Saul queria algo que não era seu. Sim. Que foi por um tempo seu, mas Deus o tirou. A unção, né? Por causa dos seus procedimentos. Como eu digo, tem coisas que Deus é que dá. Sim. E só Ele pode dar. Ele dá para quem Ele quer, conforme Ele quer, a hora que Ele quer. Ele dá, Ele tira. Ninguém pode tirar aquilo que Deus deu para você. Sim. É teu.
Sim. É teu e eu dou um conselho, vai buscar. Se Deus te deu, vai buscar. Faça como Josué. Todo mundo correu, Josué e Caleb disse, não, Deus deu para nós e vamos lá. A gente vai entrar nessa terra. Vamos lá. E os outros perderam, eles foram lá. Agora, no caso aqui, Saul, Deus deu, mas Saul perdeu. Sim. Perdeu. Ninguém tirou dele, não. Ele perdeu e quem tirou foi o Senhor. É verdade. E deu a Davi. E Davi, sabiamente, se colocou na mão de Deus. Cometeu erros, tudo, Sim. mas se humilhava diante de Deus. Esse é o segundo ponto. Davi teve a oportunidade de matar Saul. Olha o caráter do homem. Uhum. E o caráter do homem de Deus, ele se aprimora a cada situação que passa. Talvez você esteja passando por alguma dificuldade, como o salmista estava passando, mas isso é para melhorar o teu caráter. É verdade. Dói um pouco? Dói. Né? Bezetacil é boa? Mas cura. Mas cura. Está entendendo? Dói. Cura. A outra parte do salmo, pastor Miguel, ele descreve os seus inimigos. Aham. Ele descreve, esse salmo é maravilhoso, ele é uma oração de súplica, é um diálogo de Davi com Deus, né, do verso 3 até o 5, ele descreve a natureza dos seus inimigos. São apresentados como ferozes e traiçoeiros. E como tem gente traiçoeira hoje, Deus né, pastor? o livre, meu irmão. Gente que está batendo no ombro da gente, mas por detrás, E olha, eu digo uma coisa, dentro de casa, hein? toma cuidado. Dentro de casa, pode ser na igreja, pode ser na família, pode ser na empresa, na repartição, aonde você estiver. E esse salmo aqui nos alerta para não fique surpreso com isso. Não. Ah, poxa, como é que pode acontecer? Não, acontece. Porque o salmista aqui está falando algo que aconteceu na vida dele. E, pastor, é um negócio interessante que Davi, no verso 16, ele muda a cabeça. Ele não fica reclamando, eu estou sendo perseguido por Saul, minha vida vai acabar, eu não presto. Não. O que ele diz? Ele diz assim, eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Olha só que coisa maravilhosa. No dia da angústia, no dia que ele está assim perturbado da cabeça, ele para e diz, louvado seja o teu nome, porque esse dia o Senhor fez para nós e por isso nós estamos alegres. Eu posso levantar as minhas mãos para os céus e declarar a tua bondade, porque eu estou vivo. Louvado seja o teu nome. Amém. Ele mudou a cabeça. E ele expôs a confiança dele em Deus. Do verso 9 ao verso 10, ele faz isso aí. Sim. Ele expõe a confiança dele em Deus. Agora, pastor Miguel e você que está conosco, tem oração de guerra. Tem oração de intercessão, tem oração de gratidão, de agradecimento, mas tem oração de guerra também. Sim. Davi faz uma oração de guerra aqui. Senhor, dispersa-o, não os mate. Olha só a confiança de Davi em Deus. Ele não pediu para... Não, mata os caras, não. Só dispersa, né, Senhor? Isso, ele bota para correr. Tem uma parte que ele diz, quebra os dentes deles, Senhor. Quebra os dentes deles. Davi era um homem de guerra. Talvez você esteja numa grande guerra, seja consigo mesmo, seja alguém lhe atacando, seja o que for. Ore para o Senhor, exponha a sua confiança e faça uma oração de guerra. Aleluia. Sabe, chega lá e ora, suplique, reconhecer a soberania de Deus, coloque a sua necessidade. Davi aqui pediu até punição para os seus inimigos. Sim. Né? Pediu punição, colocou na mão de Deus e ele não puniu, ele não foi atrás para matar. Como eu disse, ele teve a oportunidade de matar Saul, mas ele preferiu entregar na mão do Senhor. É o que nós devemos fazer, pastor. É verdade. Colocar os inimigos na mão de Deus. Senhor, ele é teu. Fica com ele. Faz a tua vontade. Deus é maravilhoso. E aqui ele diz assim, no verso 17, a ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Eu lembro daquele cântico, pastor. Sim. Que diz mais ou menos assim. Vamos ver se tu lembra. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim,
o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Pastor Miguel, dá um sol maior aí. Só uma entradazinha. Porque Davi, ele transformou a sua angústia em adoração. Aleluia. Né? Dá um sol aí, só uma palhinha. Sol. Adorador é tudo o que sou. Adorador, assim Deus me formou. Ninguém poderá calar a voz do adorador. Davi Aleluia. transformou a sua angústia em adoração. Amém. Meu amado irmão, a gente passa por perrengues, dificuldades e lutas. Isso é vida com Deus. Está escrito aqui nos Salmos. Mas também está escrito que, ao suplicarmos, ao buscarmos a face do Senhor, Ele sempre estará conosco, nos livrando dos nossos inimigos e repousando sobre nós graça e misericórdia. É o que nós desejamos para você no dia de hoje, deste Salmo 59, que a sua vida seja sempre cheia da graça e da misericórdia do Senhor, apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar das angústias, o Senhor é por ti. Certo, meu pastor? Certo. Glórias a Deus. Um adorador, como diz a Shirley Carvalhais, ele já amanhece adorando. Aleluia. E a gente se encontra numa outra oportunidade para falar bem de Deus e mais um salmo para a gente. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.